Olá, aqui é o César. Eu estou trazendo nesse vídeo uma questão do ITA de 2021, uma questão da prova dissertativa, tá legal? Uma questão sobre probabilidades. Bom, então vamos lá. Uma moeda é lançada sucessivas vezes até que se tenha a ocorrência de duas caras. Qual é a probabilidade do número total de lançamentos ser par? Tá bom. Então vamos lá, algumas observações sobre essa questão. Eu achei uma questão razoavelmente difícil. Eu mesmo tive problemas em uma parte dela, mais à frente eu vou mostrar. Enfim, não é tão trivial assim. Embora o enunciado dela seja bastante singelo e o entendimento dele seja direto, é uma questão um pouquinho complicada. Vamos analisar aqui então o que ele está dizendo. Isso aqui, uma moeda lançada sucessivas vezes até que se tenha a ocorrência de duas caras, significa que você vai lançar uma moeda, observar o resultado, se é cara ou coroa, e vai repetir essa operação até que a segunda cara ocorra. Quando a segunda cara ocorrer, você olha que lançamento, qual é o número desse lançamento. Se for o primeiro é impossível, claro. Se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto lançamento, onde ocorre a segunda cara. E ele quer saber qual a probabilidade desse lançamento ser um número par. Se, por exemplo, se for no segundo lançamento, é par. Se for no terceiro lançamento que ocorrer a segunda cara, é ímpar. Se for no quarto, é par. Se for no quinto, é ímpar e assim por diante. Então vamos começar. Bom, primeira coisa, eu vou só designar por K a ocorrência de cara e C a ocorrência de coroa. Eu não vou usar muito isso aqui, mas é só para a gente ter um registro, tá bom? E o que ele está querendo saber, a probabilidade que ele quer calcular, que essa questão está perguntando, é a seguinte. Vamos chamar aqui de P, essa probabilidade. Vai ser a probabilidade de ocorrer a segunda cara no segundo lançamento. Então vamos chamar assim, P de segundo. Tudo bem? União, ou seja, mais, eu estou fazendo aqui agora, eu vou fazer uma união de eventos disjuntos, tá? A probabilidade da segunda cara ocorrer no quarto lançamento, tá? Sempre os números pares. Eu estou somando porque eu estou fazendo uma união de eventos disjuntos. Mais o P da segunda cara ocorrer no sexto lançamento, mais a probabilidade da segunda cara ocorrer no oitavo lançamento e assim sucessivamente. Tá legal? Isso aqui, essa probabilidade, que vai ser a união de todas essas probabilidades, é uma soma de probabilidades, é uma soma infinita, tá legal? Porque em tese, né, teoricamente, essa segunda cara pode ocorrer num número muito grande, é pouco provável. Por exemplo, P de 30 é muito pouco provável de ocorrer no 30º lançamento, ocorrer a segunda cara. Isso significa que nos 29 primeiros lançamentos ocorreria 28 coroas, o que seria pouco provável, tá legal? Então eu vou só escrever assim agora o P, só para deixar registrado, o P do enésimo lançamento. O que significa o P do enésimo? É a probabilidade tá, então P do enésimo é a probabilidade da segunda cara ocorrer no enésimo lançamento, com N par, tudo bem? Que é o que nos interessa. Tudo bem, agora vamos começar a pensar quais são o valor dessas probabilidades aqui. Então no segundo lançamento, o que eu teria? Eu teria o seguinte, vamos fazer um esboço aqui. No segundo lançamento, eu só posso ter a seguinte ocorrência. Cara e cara. Essas probabilidades, além disso, ela tem um espaço amostral equiprovável, ou seja, a probabilidade de sair cara ou coroa é a mesma, é 50%, é meio. Tá? Então, a probabilidade de ocorrer duas caras nos dois primeiros lançamentos vai ser vai ser de 1/4. Tudo bem? Por que 1/4? Porque eu tenho duas possibilidades para a primeira e duas possibilidades para a segunda. Então, o total do meu espaço amostral é 4. E somente um, que é o que me interessa, que seriam os casos favoráveis, que seria cara e cara. Então seria 1/4, tudo bem? No caso do quarto lançamento, vamos ter algo parecido. Bom, da segunda cara ocorrer no quarto lançamento, veja que a gente tem 3 lançamentos anteriores e o quarto lançamento tem que ser necessariamente uma cara. Para
que ocorra uma cara, a segunda cara ocorra aqui no quarto lançamento, é necessário que a primeira cara tenha ocorrido em uma dessas três casas aqui, desses três lançamentos prévios. Então, na verdade, eu tenho três situações favoráveis, né? Pode ter ocorrido cara no primeiro e a cara no quarto, ou a primeira cara pode ter ocorrido no segundo, ou a primeira cara ocorrido no terceiro. Eu sei que a segunda cara ocorreu no quarto lançamento. Então existem três possibilidades, de um total de 1, 2, 3, 4, de 2 a quarta possibilidades, tá? Esse aqui seria o espaço amostral, 2 a quarta. Isso aqui vai dar 3 por 16. Bom, de forma semelhante, vamos fazer mais uma vez aqui no sexto agora. Então no sexto lançamento eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 lançamentos, e o último lançamento tem que ter ocorrido uma cara. Então o P do sexto lançamento seria, bom, tem que ter ocorrido exatamente uma cara nos 5 primeiros lançamentos. De quantas formas a gente pode colocar uma cara em 5 espaços? De 5 formas diferentes. Então aqui vai ser 5 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre 2 a sexta, que é o meu espaço amostral. Isso aqui vai ser 5 sobre 64. Tudo bem? Bom, e assim por diante. Eu não vou prosseguir aqui calculando cada um deles. Eu sei que lá no enésimo lançamento, considerando que o N é par, tudo bem? N par. No enésimo lançamento, eu vou ter aqui uma certa quantidade de lançamentos, que eu não sei quantos são. Eu sei que o último lançamento tem que ser uma cara. Então aqui eu tenho, na verdade, N menos 1 lançamentos. Tá? Então o P do enésimo lançamento, o P do enésimo lançamento vai ser N menos 1 sobre 2 elevado a N. Tá? Porque eu tenho N menos 1 espaços para escolher colocar uma cara, dividido pelo espaço amostral, que vai ser o número de elementos do espaço amostral, que é 2an. Tá legal? Isso aqui é só para exemplificar. Na verdade não para no enésimo, né? Ele continua. Isso aqui é uma soma infinita. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos agora colocar os números aqui. Vamos calcular essa probabilidade já com os números. Tá legal? Então aqui eu obtive 1/4 mais... Observe que se eu continuar aqui, né, o P do oitavo lançamento, isso aqui vai ser 7 por 256, mais etc, etc, etc. Tá legal? São números cada vez menores, mas são números sempre positivos. Tá? Então agora o nosso objetivo é calcular essa soma que é a resposta do problema. E aqui que eu senti dificuldade, essa parte aqui é um pouco mais complicada. Tá legal? Tá, como é que a gente faz esse cálculo aqui? Não é tão simples assim, não é tão direto, a gente tem que pensar um pouco, tá? Eu pensei um pouco, depois de algum tempo eu fui fazer outra coisa e depois eu voltei à questão, aí me ocorreu aqui que é o seguinte, isso aqui eu lembrei a soma dos N primeiros termos de uma PG, como que você chega naquela expressão, certo? Tem um truquezinho que a gente faz para conseguir isso aí. E qual é o truque? Observe o seguinte... Aqui eu não tenho a soma dos termos de uma PG, mas seria interessante se fosse uma PG, mas não é. Então eu tenho que trabalhar essa expressão de alguma forma que isso aqui se transforme numa PG. Tá? Observe que os denominadores são todos potências de 4. Então aqui é 4 a primeira, aqui é 4 ao quadrado, aqui é 4 ao cubo, aqui é 4 a quarta e assim por diante. Logo, se eu multiplicar essa probabilidade por 4, eu vou obter o seguinte: 4P vai ser igual a 1 mais 3 dividido por 4, mais 5 por 16, mais 7 por 64, mais... Tá legal. Agora, se eu fizer uma subtração 4P menos P, o que eu vou obter aqui? Bom, ainda tem um 1 aqui, né? Mas eu posso fazer, por exemplo, 3/4 menos 1/4 vai resultar 2/4. 5 sobre 16 menos 3 sobre 16 vai resultar 2 sobre 16. Então isso aqui parece ser uma boa ideia. Porém tem um número 1 aqui que ainda está atrapalhando. Então vamos passar esse 1 aqui para o lado esquerdo. Então eu vou ficar com... Agora esse 4P menos 1 eu posso subtrair P. E eu vou obter o seguinte. Então esse P aqui eu vou chamar de 1. E esse 4P menos 1
Aqui essa equação eu vou chamar de 2. E vou fazer, então, 2 menos 1. O que a gente vai obter com isso? Isso aqui vai resultar o seguinte: 4p menos 1 menos p igual a 3 quartos menos 1 quarto mais 5 sobre 16 menos 3 sobre 16. Vamos colocar um parênteses aqui para reforçar. Depois, 7 sobre 64 menos 5 sobre 64. E assim por diante, tá bom? Bom, 4p menos 1 menos p vai dar 3p menos 1, igual a... Bom, aqui vai dar 2 quartos, mais 2 16avos, mais 2 sobre 64, mais etc, etc. E aqui o que eu tenho? Aqui eu posso colocar o 2 em evidência. Então eu fico com 3p menos 1 igual a 2 que multiplica... Mais 2 não, mais 1 sobre 16, mais... Tá? E essa aqui é uma soma infinita. Tudo bem? Bom, agora sim, o que eu tenho aqui? O que significa essa soma aqui? Isso aqui são a soma dos termos de uma PG, cuja razão Q é 1 quarto, e A1 é 1 quarto também. Tudo bem, então agora é só a gente aplicar a fórmula da soma de uma PG. Só que é uma soma infinita. Então tem existe aquela expressão da soma da PG. Eu vou fazer um lembrete aqui. Como é que a gente trabalha com a soma da PG quando a PG é infinita e quando a razão está entre 0 e 1. Então a fórmula da soma da PG, todo mundo lembra que é A1 que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Tá? No nosso caso... a razão vai estar entre 0 e 1. Isso significa que, se eu aplicar o limite quando n tende a infinito, porque é uma soma infinita, então o n vai ser infinito. Então, quando o n tende a infinito, eu quero saber qual é o limite, quando o n tende a infinito, de S de n. Ou seja, isso aqui vai ser o limite de n tendendo ao infinito de A1, que multiplica 1 menos Q elevado a n, sobre 1 menos Q. Agora, o Q elevado a N, quando N tende ao infinito, isso aqui vai tender a 0. Isso aqui é 0. Por que é 0? Porque Q é um número menor do que 1, está entre 0 e 1. Quanto mais alto for o expoente, mais próximo de 0 esse número vai estar. Então, quando N vai para infinito, esse número aqui é 0. Então, isso aqui resulta o seguinte: essa soma de infinitos termos vai ser A1 que divide 1 menos Q. Tá? Então a gente vai utilizar essa expressão aqui para fazer esse cálculo aqui. Tá? Então deixa eu fazer uma separação aqui. Então a gente tem o que? 3p menos 1 é igual a 2 vezes que multiplica A1, que é 1 quarto, dividido por 1 menos a razão, que é 1 quarto. Bom, aqui vai ser 2 vezes 1 quarto que divide 3 quartos, ou seja, 3p menos 1 vai ser igual a 1 quarto sobre 3 quartos, vai dar 1 sobre 3. Então isso aqui é igual a 2 terços. Então 3p menos 3, passando o 1 para a direita, fica 3p igual a 2 terços mais 1. Isso aqui vai dar 5 terços. Portanto, p, que é a probabilidade que nós procuramos, vai ser 5 nonos. E essa aqui é a resposta do problema. Bom, é um problema um pouco, como eu disse, um pouco complicado, porque ele tem algumas... essa artimanha, para mim o segredo está aqui, né? A dificuldade está aqui, nessa passagem aqui. Tá legal? Aí o resto é simples. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixe seu like e nos vemos no próximo. Obrigado.